Pronto, começou a gravar. Então, como eu estava falando, nós temos aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês ficam visualizando também. Então, nós temos aqui, segundo esse meu calendário, que é o calendário atualizado, ó, nós temos setembro, a gente está aqui nesse dia aqui, ó, né? Feriado ontem, tá? Essa semana que vem aula, e na outra semana de hoje, a 15 dias, tem avaliação, tá? A gente já vai começar, se Deus quiser, aí, o quarto bimestre, né? Então, só está chegando aqui, Levi. Então, o que a gente vai fazer? A gente está finalizando o nosso material, tá? Então, se eu mostrar a vocês aqui, deixa eu abrir aqui 2020, conteúdo. Vamos lá. Ó, compartilhar aqui com vocês. Ó, isso daqui é o conteúdo que é dividido por mim e pelo professor Dado para o ano, né? Então, a gente teve no terceiro ano fundamentos de botânica e histologia vegetal. Eu fico aqui com a frente B, e quando for no quarto bimestre, eu vou pegar a frente B e a frente C. Então, eu pego organologia e fisiologia vegetal e pego a evolução, tá? Eu pego a frente B e C. Esse bimestre, que é o terceiro bimestre, eu tô só com a frente B, tá? Que é assim, eu frente B, no primeiro. Eu fico com a frente B no primeiro bimestre, depois B e C no segundo, depois B no terceiro, depois B e C no quarto bimestre. Então, a gente está, basicamente, a gente está concluindo aqui no terceiro bimestre o material da gente já. Histologia vegetal, à frente B. Ok? Deixa eu ir para o livro. Então, no livro, a gente for pegar aqui o livro agora. Cadê aqui? Compartilhando. Pronto. No livro, a gente seguiu aqui bem a risca. Ó. Isso aqui é o professor Dado, né? Livro 3. O professor Dado está vendo essa parte de animais, eu acredito, né? Com vocês. Beleza, foi para os cordados, pelo que eu estou vendo aqui. Tecidos epiteliais e conjuntivos. Foi histologia animal. Muito bem. Animal comparado. Ó. Pronto. E eu comecei aqui, ó. A gente no início do bimestre, né? A gente começou aqui com gimnospermas e angiospermas, porque no final do segundo, o livro ele traz logo ali briófitas e pteridófitas. Então a gente terminou o assunto, acho que de genética, mas pegou briófitas e pteridófitas que seria, enfim, é como se dividisse o assunto no meio, né? Que é o assunto de reino plant. Dividiu no meio, vê briófitas e pteridófitas no segundo bimestre e gimnospermas e angiospermas agora no terceiro. Então, a gente viu gimnospermas e angiospermas, conversamos sobre as características principais do grupo, trouxemos aqui informações a respeito do grupo e depois dos grupos, na verdade, né? E depois fomos ali para tecidos. Cadê? Tecidos. Tecidos foi um assunto que ele veio dividido em dois blocos. Então, você tem tecidos meristemáticos, que são os tecidos que têm uma alta atividade mitótica, um tecido indiferenciado, né? Ele está se diferenciando, a gente chama de tecido meristemático, e você tem os tecidos permanentes, que são os tecidos adultos, que a gente viu depois. Tecido meristemático, a gente também observa que existe uma subdivisão nesse grupo de tecidos. Tecido meristemático dividido em tecido meristemático primário e secundário. Tecido meristemático primário é um tecido indiferenciado e o tecido meristemático secundário é um tecido desdiferenciado. É aquele tecido que não tinha uma função, já foi tecido meristemático primário, ele se transformou em tecido permanente e depois ele perdeu a sua função.
Aí se tornou um tecido desdiferenciado, tecido meristemático secundário. Tá? Então a gente viu isso, meristemático primário, informações sobre ele, tecido de crescimento vertical na planta. Samir está chegando. Crescimento vertical na planta, tá? Meristemático secundário. Aí está mostrando aqui o felogênio. Aqui mostrando o procâmbio, né? Aí você tem a formação do cerne, albor, do xilema, né? E o floema. Ok. E aqui tem um resuminho sobre tecido meristemático, tá? Esse resumo aqui, se puder ficar na mente aí do pessoal, se puder ficar na mente de vocês, é bem-vindo, tá? Então, meristema apical, que é o meristema das extremidades da planta, formado por procâmbio, xilema e floema, que dá origem a xilema e floema, que é tecido primário da planta, então, tecido adulto primário. Aí, meristema secundário, de diferenciação, e depois vem o tecido secundário, que é um tecido adulto secundário, xilema e floema secundário, tá? Isso aqui seria a madeira da planta e aqui a casca da planta. Floema, a feloderme e o suber, tá? Enfim, esse esqueminha aqui, ele é um esqueminha bem interessante para que a gente possa absorver o assunto de histologia vegetal, tá? Deixa eu só fazer uma pequena anotação aqui minha a respeito da prova. De repente, esse gráfico aí vem na prova. Só uma informação, pessoal. Esse assunto de... Quem é que é super barretão que está querendo entrar na sala, hein? Quem é? Esse assunto de histologia vegetal, ele não é um assunto que cai muitas questões no Enem. Cai, mas não cai muitas, tá? O assunto sobre plantas, você estudar plantas, é certeza cair alguma questão na planta, na prova. Mas, especificamente sobre tecidos, não é um assunto muito explorado. Se não me falha a memória, ano passado nós tivemos 2 questões sobre histologia vegetal. Mas é um assunto que ele não é muito explorado, não. Tá? O que é que se explora mais a respeito de plantas? Se explora mais taxonomia, né? Falar de briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, característica dos grupos, sistemática de plantas, ou se não, se explora mais a respeito de ecologia, que eu acho que é um dos principais pontos, né? Geralmente as questões de ecologia vêm alguma coisa sobre plantas, porque elas são a base da cadeia alimentar, então elas acabam influenciando em outros processos que, assim, indiretamente, em vários processos ecológicos. Então, quando você estuda ecologia, sempre pense nas questões que têm a ver com plantas. E, por fim, as questões que estão voltadas à saúde. Tá? Então, pensar em controle biológico, pensar em plantas como organismos que servem para a manutenção dos ecossistemas, né? Em relação à saúde, fornece oxigênio, a questão de economia voltada à planta, a questão de os mecanismos de equilíbrio ambiental que dependem das plantas, né? Dos seres fotossintetizantes, tá? Então, esse contexto é o contexto mais explorado quando a gente fala de plantas. Essa parte aqui de tecidos, ela realmente ela não é muito explorada, não. Mas você pode dar uma pesquisada sobre essas questões no Enem, que vai aparecer uma ou outra coisa. Eu quero que a gente finalize hoje tire algumas dúvidas aqui a respeito de plantas, né, de tecidos, para que na semana que vem eu traga uma atividade específica sobre o livro, né, o nosso livro B, dessa frente B, o livro 3, frente B, para que na próxima semana nós façamos aí a nossa avaliação
sem muitos percalços no caminho. Ok? Então, pessoal, eu acredito que a gente respondeu as atividades aqui sobre tecidos merestemáticos. Paulo José está chegando. Aí, os tecidos permanentes foram divididos em 2 blocos. Você tem os tecidos permanentes de revestimento, secreção. Aí tem os parênquimas, que é de... Isso daqui, na verdade, esse de secreção, ele seria tecido de revestimento ainda. Então, vamos lá. Seria basicamente revestimento. Aí você tem estruturas como a epiderme, tricomas, pelos, papilas, vesículas, acúleos, periderme, com as lenticelas, os estômatos. Enfim, esse tecido de secreção é o que? Está falando dos tricomas, né? Ó, por exemplo, na urtiga, né? A gente observa isso, a formação desses tricomas com algumas proteínas que ajudam na proteção da planta contra herbívoros. Acho que tem alguém com o áudio aberto. E você tem a formação desses tricomas aqui específicos, que são os que a gente vê em plantas carnívoras, né? A planta ela consegue ter as características de atrair, capturar e fazer a digestão de pequenos invertebrados. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui o som. Fechei. Pronto. Então, essas plantas conseguem fazer esse mecanismo, tá? Então, a gente falou sobre os parênquimas, né? Parênquima palissádico, parênquima lacunoso. O palissádico, ele tem uma grande concentração de clorofila, né? Para poder fazer fotossíntese. E o parênquima lacunoso, ele tem aquela questão de armazenar alguma estrutura, né? Algum material nessas lacunas. Ou armazenar água, né? Que é o parênquima aquífero. Ou armazenar ar, que é o parênquima aerífero, né? Ou armazenar o parênquima de reserva, o parênquima amilífero, por exemplo, ele armazena amido. Que tipo de planta que a gente observa isso? Observa isso na macaxeira, né? Mandioca, no inhame, batata doce, batata inglesa, né? A batatinha que faz batata frita, né? São diferentes. Batata inglesa é caule, né? O que a gente come. E a batata doce é raiz, aquilo que a gente come. Então, tem essas diferenças entre essas estruturas, só que o que elas compartilham entre elas é a questão de armazenar algum tipo de açúcar, um material de reserva, no caso aí, o amido, né? O amido, no caso, o trigo, né? O amido de trigo, o milho, né? Amido de milho, o amido de mandioca, né? São amidos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Beleza? Falando sobre isso. Fizemos aqui as atividades, acredito. Acredito que sim. E acho que na última a gente começou a ver isso daqui. A gente estava se encaminhando aqui para o final aqui do livro já. Ó. A gente estava vendo aqui tecido de sustentação. Então você tem colênquima e esclerênquima, com a diferença de que o colênquima é um tecido vivo, o esclerênquima é um tecido formado por células mortas, e que o colênquima ele é formado especificamente por celulose, tá? Tem uma quantidade maior de celulose, enquanto que a lignina, o esclerênquima é formado mais por lignina. Lignina dá essa característica mais dura à planta, enquanto que a celulose ainda de certa forma, flexível. Tá? De certa forma, ainda permite uma flexibilização da planta. Já nos tecidos de condução, nós vimos aí xilema e floema. O xilema é o vaso condutor da seiva bruta, mais pelo miolo da planta, né? Com a medula, né? O que a gente chama de cerne, né? O alburno e o cerne, né? Que eles estão aqui formando o xilema, essa região mais central. E a gente tem o floema, a região mais externa aqui, ó, da planta. Por dentro,
seiva bruta, com água e sais minerais, e nessa região mais externa, aqui que está meio avermelhada, seiva elaborada. Isso em todas as direções da planta. Enquanto que a seiva bruta, ela vai especificamente da raiz em direção às folhas para fazer fotossíntese. A seiva elaborada, ela flui em todas as direções através do floema. Então, a gente vai observar que no floema, você tem, dentro dos tubos, dentro dos vasos condutores, a formação de placas crivadas ou crivos, né? Que permitem que haja fluxo de seiva em todas as direções, né? Em alguns crivos na direção, enfim, baixo para cima, e em outros crivos de cima para baixo. Basicamente, você tem a formação de células, que entre as células você tem os crivos, né? Tem a formação de placas crivadas, tá? Entre as células. Vai ser mais ou menos isso daqui que a gente está vendo aqui, ó. Cada célula dessa, ela é cheia de crivos que permite a passagem dessa seiva elaborada, uma seiva rica em açúcares, tá? Para que a planta consiga abastecer de energia todas as partes da sua estrutura, do seu organismo, né? Esse açúcar vai para as folhas, vai para o caule, vai para as raízes, para que consiga ter sua atividade ativa. Uma coisa que é interessante aqui, eu acho que não está mostrando aqui, deixa eu ver se tem alguma questão sobre. Tem não. Ó, uma coisa que é interessante a gente destacar é o seguinte: nas questões que abordam aí tecido de condução, porque assim, muitas vezes, quando vai se preparar uma questão de determinado assunto, se aborda a mesma coisa. Tipo, questões de citologia, muitas vezes na questão de citologia, aquela questão que tem a ver com citologia, se aborda o quê? Se aborda membranas. É quase que membranas fosse um assunto à parte. Você estuda citologia e você estuda membranas, assim, de uma forma mais intensa, porque geralmente é o que é abordado. Porque você fala de organela, fala de membrana. Você fala de transporte entre células, fala de membrana. Você fala de diferença de célula procarionte e eucarionte, fala de membrana. Tá? Membrana é um assunto, é um tópico-chave dentro de citologia e dentro de outros assuntos também. Se você for observar fisiologia humana, vai estudar a formação de microvilosidades intestinais, vai ter que lembrar muito bem o assunto membrana, vai ter que lembrar de transporte através de membrana, que eu acho que foi na sala de vocês que vocês falaram que não tinha visto bem, lembrava de pouca coisa, e eu fiz uma revisão sobre transportes intramembranas. Então a gente falou sobre osmose, difusão facilitada, difusão simples, transporte ativo, transporte passivo. Então a gente fez uma revisão ali desse assunto para poder entender outros assuntos, né? Então, membrana é um tópico-chave, tá? Quando você vem estudar histofisiologia vegetal, alguns pontos são mais considerados assim, chaves, pontos chaves. Um deles é transporte de nutrientes, é transporte de seiva, tá? E dentro de transporte de seiva, eu já vi umas 3, 4 questões no Enem sobre uma estratégia que pode ser utilizada nos vegetais, que é chamada de anel de Malpighi. Tá? O que é o anel de Malpighi? É justamente quando numa... Deixa eu ver se tem uma foto aqui de uma... Acho que não tem. Deixa eu ver se tem nas questões. Ah, tem aqui, ó. Última questão, ó. Última questão. Tem assim: com base nos conhecimentos sobre anatomia e fisiologia vegetal e nas figuras 1 e 2, aí vamos lá. Tem assim, ó. Nessa estrutura, o que é que está se fazendo? Você tem uma árvore, observando-se a árvore, você tem aqui aqui você tem o cerne, né, da planta, o alborno aqui, ó, que é o que a gente tem aqui, ó. Justamente o que a gente tem aqui.
aqui, ó, o alborno, ó, essa região mais clara, o cerne, que é nessa região mais interna, que fazem parte do xilema. Então, seria mais ou menos o seguinte. Você tem o xilema, ó, um A e um B, cerne e alborno, né? Medula, na verdade, aqui. E o cerne. E aqui o alborno. Aqui o câmbio. Aqui, ó, floema aqui já, ó, xilema no meio, floema aqui na parte mais externa, e aqui poderia ser o suber. O que é que isso aqui está representando? Representando que se você cortar uma planta, você vai observar essas estruturas. Beleza, isso aqui é na parte 1. Na parte 2, está mostrando o seguinte, foi retirado aqui da planta, retirada, a estrutura aqui mais externa, um anel mais externo, e foi deixada a parte mais interna. O que acontece? A seiva bruta ela vai por dentro, vai pelo miolo, e quando ela volta elaborada depois da fotossíntese, vai se acumular matéria orgânica aqui, a seiva elaborada, ela vai se acumular aqui. Tá? Por que que acontece isso? Porque o fluxo da seiva elaborada foi interrompido. Por quê? Porque o que foi extraído aqui, essa camada mais externa, era justamente o floema. Então, a planta ela fica incapaz de continuar o fluxo de seiva elaborada. Se isso daqui for num galho da planta, digamos que aqui na ponta desse galho tem uma manga. Então, vai seiva bruta, fotossíntese lá nas folhinhas, manda o açúcar para a manga, e quando vai voltar a seiva elaborada não consegue voltar por conta desse corte que foi realizado aqui, então vai se acumular. Aquela manga ou aquelas mangas que vão estar nesse galho lá, vão acumular mais açúcar. Tá? Então, isso é uma técnica que muitas vezes é utilizada pelos agricultores para poder concentrar mais açúcares em determinadas frutas. Ok? O nome dessa técnica é anel de Malpighi. Então, ó, identifique e diferencie funcionalmente as regiões 1A e 1B do tronco da árvore mostrada na figura 1. Então, 1A, o cerne, e 1B, alborno. O 1A é o xilema inativo e 1B é o xilema ativo. Letra B. Indique o número do tecido responsável pela condução da seiva elaborada, mostrado na figura 1 e o nomeio. Elaborada na figura 1. Então, elaborada vai ser aqui 2. Tá? Seiva elaborada. Vai ser o 2, que vai ser o quê? Vai ser o floema. E a letra C diz, justifique o fenômeno apontado pela seta na figura 2. Aqui, ó, fenômeno. Esse fenômeno vai ser o quê? Ó? Para justificar o fenômeno. É o acúmulo de seiva elaborada. Por quê? Porque foi retirado aqui, foram retiradas as estruturas mais externas da planta, as camadas mais externas, inclusive o floema. Tá? Aí, após o destacamento de um anel completo da casca do tronco da planta, é o anel de Malpighi. Ok? A gente pode observar as outras questões aqui, para a gente não entrar em outros assuntos, só para a gente ir finalizando aqui. Tá? Deixa eu ver. Ó, questão 1 do complementar, diz assim: as características a seguir fazem parte de um tipo de tecido vegetal, analise-as. É constituído de células vivas. Ó, se é célula viva, já não pode ser esse daqui, ó, esclerênquima. Esclerênquima é célula morta. 2. Confere flexibilidade nos caules jovens, ao pecíolo das folhas e ao pendúculo das flores. Ó, flexibilidade é sustentação. Ó, já está no 3 aqui. Sustentação. Então, vai ser colênquima. Tá? Permite flexibilidade. Tá? Tem celulose e tal. É o colênquima. Tá? Células vivas. É o colênquima. Deixa eu ver aqui. Vamos ver essa 3 aqui, ó. Tem assim, ó. Existem diferenças entre
entre a organização das estruturas dos vegetais em relação ao enunciado relaciona as colunas. Aí tem assim, ó, epiderme, suber, colênquima, esclerênquima e vasos lenhosos liberianos. Ou seja, tecido de revestimento, aqui, colênquima, esclerênquima, tecido de sustentação. 3, vaso lenhoso liberiano, tecido de condução. E parênquima amilífero, parênquima clorofiliano, seria tecido de preenchimento, tá? Tecido de preenchimento. Vamos lá. Então tem assim, ó, são tecidos de assimilação e reserva dos vegetais. Ó, reserva, assimilação e reserva tem que ser esse daqui, ó, preenchimento, né? Ó, ele vai reservar alguma coisa. Amilífero, reserva, né? Clorofiliano, assimilação, né? Basicamente. Então vamos lá, seria 4, então só pode ser letra A ou C. O 2, a segunda, né? São tecidos de condução. Ó. Condução já matou. Vai ser o quê? Vasos lenhosos liberianos. Então, 4, 3. Então, só pode ser letra A. Vamos ver se é. São tecidos de revestimento epiderme. Ó. Revestimento. E o último são tecidos de sustentação. Colênquima, esclerênquima, 2. Então, letra A. 4, 3, 1, 2. Tá? Questão 4. São tipos de tecidos vegetais. Parênquima, colênquima, conjuntivo não é. Muscular aqui não é. Xilema, floema, conjuntivo não é. Então vai sobrar a letra D. Questão besta, né? Questões hoje não são mais assim. Então 4, letra D. Deixa eu ver se dá tempo dessa daqui ainda. 4 aqui, ó. Vamos lá. É para marcar a sequência correta, tá? Já recebi a mensagem aqui que está acabando o tempo. Não vamos dar tempo dessa, eu acho. Diz assim, ó. Sobre as características dos tecidos vegetais. 1. São caracterizados por terem células de paredes finas, citoplasma abundante, núcleos grandes, vacúolos pequenos ou ausentes. As células desse tecido encontram-se frequentemente em divisão celular. Ó, divisão celular, então é meristema. Divisão celular, tá? Só pode ser meristemático. Então, ou letra A, ou B, ou D, ou E. Excluiu aqui a letra C. A segunda, camada de revestimento da planta. Ó, revestindo, cutícula é, epiderme é. Então pode ser qualquer um aqui. Pode apresentar, vamos lá. Geralmente possui somente uma camada, mas pode apresentar mais de uma. As principais funções são proteção, mecânica, troca gasosa e reserva de água. Então só pode ser epiderme. Epiderme, não pode ser cutícula. Então já exclui aí letra C e letra A. Então ou é B, ou D, ou E. Terceiro, é um tecido vivo. Ó, tecido vivo. Quando fala tecido vivo, já está falando da comparação que a gente tem entre colênquima e esclerênquima. Só pode ser colênquima. Então, colênquima. BDE, colênquima. Então, ou é D ou letra E. Ó. Colênquima. Esclerênquima já é o outro. Já é o 4, esclerênquima. Agora vamos para o 5. É destinado principalmente ao transporte de água e sais minerais. Água e sais minerais é xilema. Então, a letra D. Floema, orgânica. Substância orgânica. Então, letra D. Meristema, epiderme, colênquima, esclerênquima, xilema e floema. Questão muito boa, tá? Muito boa. Muito boa. Pessoal, a gente já está concluindo aqui, está acabando aqui o tempo. Na próxima aula, eu vou trazer uma atividade que vai valer ponto, tá? Uma atividade de revisão sobre o livro, aí, o assunto do livro, que vai valer ponto, que vai servir também para poder estar estudando para fazer a prova, vai ser mesmo mais ou menos uma prévia da prova, tá? Então, vou trazer essa atividade para a gente fazer durante a aula na próxima semana, ok? No mais, um abração a todos e a gente se vê na próxima semana. Bye, bye. Valeu!